Tem até alguns dados aqui internacionais que 90% das instituições fecharam, né? Esse 90% dá mais ou menos 60 mil instituições pelo mundo, né? E 13 delas não devem reabrir, né? Segundo os cálculos. Mas, assim, como a professora Simone estava falando, né? O museu se adapta, o museu se reinventa, né? Então, ele acaba encontrando uma outra abordagem, né? E a abordagem na pandemia foi uma abordagem virtual, foi um olhar virtual, uma navegação virtual. Então, assim, de que forma que vocês enxergam essa alternativa, né? Não só na pandemia, mas pós-pandemia, né? Veio para ficar? Eu acho que tem alternativas que não é só a virtual, né? Existem alternativas que não é só a alternativa virtual. Acho que a solução que a Júlia tem feito lá em Atafona, ela mostra uma outra forma de um museu que ele pode existir, né, Júlia? Que não necessariamente é virtual. Uma outra experiência foi uns alunos que a gente teve aqui na Vila Maria, que eles montaram uma exposição itinerante, a Júlia vai falar da experiência dela, mas uma exposição itinerante com o acervo fonográfico da Vila Maria. Então, a Vitória, que montou a exposição, ela ia com um radinho, um negócio, uma caixa de som em formato de rádio, com um pendrive, colocava os áudios e aquele era o museu, né? Era você ouvir aquelas músicas que estão dentro da Casa da Cultura Vila Maria. Então, eu acho que a Júlia vai ter exemplos mais atuais, inclusive, e mais contundentes dessa experiência do museu itinerante, né? É que a gente realizou um que a gente chamou, na verdade, de museu ambulante aqui, e que é engraçado que eu mencionei aquela primeira experiência que a gente teve, né, do museu em processo, e que era uma coisa dentro da casa e tal, e que a gente depois teve uma série de críticas, autocríticas, né, principalmente, em relação a como isso se deu, como a gente poderia avançar, como a gente poderia atingir outros públicos. E aí veio a pandemia, e a gente, na verdade, Fernando teve a ideia de adaptar o cenário do grupo de teatro, um grupo de teatro que faz teatro de rua, que é uma bicicleta gigante com moldes feitos a partir de caixa de feira, e a gente imprimiu as imagens para se adaptarem a esses caixotes, pegou essa bicicleta gigante de 5 rodas, construída assim, e levou para a comunidade e fez uma experiência de exposição ao ar livre, sem avisar com antecedência, para não irem pessoas ali além daquelas que já estavam ali, e a gente foi em comunidades da pesca aqui de Atafona, então a gente atingiu também os pescadores que se relacionavam diretamente com o território, e foi muito tenso, né, por questão de Covid, todo mundo com 15 máscaras e sprayzando álcool, então a gente também tratou essa experiência para também falar do Covid, sabe, para também propor uma educação de Covid, que muitas pessoas têm resistência ainda a usar máscara no dia a dia, né? Mas foi essa coisa ao ar livre. Acho que ao ar livre é uma coisa interessante também. Um dos trabalhos, agora eu lembrei que um dos trabalhos de apresentação lá da disciplina que a gente deu, ele falou de fazer um museu no ônibus também, né? Botar as coisas no ônibus, pegar um ônibus e parar numa praça pública e montar uma exposição e desenvolver uma ação educativa, né, a partir desse dispositivo móvel que pode parar numa praça, que não precisa estar num ambiente fechado, criando aglomeração, e que também, às vezes, é mais em conta, né? Assim, é mais fácil de gerir economicamente um ônibus e ter o material do que manter aquela instituição com tudo que tem que ter. Acho que essa dimensão virtual, acho que, em parte, sim, ela né, a gente não precisa abandonar as coisas que o virtual trouxe. Acho que, né, muitos museus abriram, né, virtualmente para o mundo inteiro, então você da sua casa podia fazer visitas nos museus internacionais, que eram coisas que antes da pandemia não existiam, né? A gente pode ver coisas em outros estados, e isso é positivo, né? E acho que isso pode ser incorporado também.
as práticas tradicionais, mas não vejo isso voltando, até porque, de fato, pode ser prático em muitas situações, mas como a Simone falou, também acho que a gente não precisa restringir a experiência agora ao virtual. Acho que a gente pode também pensar em construir coisas em outras dinâmicas, entendeu? Trazendo, pautando essa questão da Covid, enfim, se ela continuar, né, em algum momento, mas construindo coisas menores, né, em outro tipo de dinâmica. Foi bem legal, assim, na verdade, essa experiência, e a gente conseguiu não aglomerar, sabe? Conseguiu manter um controle das pessoas, porque fez também com esse cuidado de pensar antes aonde ir, em que horário ir, quem frequenta esse lugar, quantas pessoas em cada horário, né? Então a gente fez esse mapeamento prévio, diferente de, por exemplo, se quisesse fazer, sei lá, sem Covid, a gente poderia pensar um dispositivo desse saindo da igreja no domingo à tarde, que ia ter todo aquele pessoal e você atinge mais pessoas, mas como não queria aglomerar, teve essa outra pesquisa, né, prévia de como isso poderia funcionar, e foi uma experiência, assim, acho que o museu cumpriu sua função ali, sabe, porque realmente a gente conseguiu fazer ali um espaço de ciência, entendeu? Eram as pessoas falando de história, falando de geologia, falando de memória, falando de pertencimento, falando de gerações para as outras gerações que não viram aqueles territórios. Então, eu acho que foi muito funcional, assim, dentro do que a gente imagina de que pode acontecer de potente, de pedagógico, a partir do dispositivo museu, ele pôde acontecer em outros formatos. Foi no momento de pandemia que não, assim, estava grave, mas não estava vermelho, né? Foi assim, foi tudo muito delicado e muito tenso, porque a gente sabe que a cada semana o cenário pode mudar, né? Mas deu tudo certo. Todo mundo ficou isolamento, foi tudo muito muito tenso com essa questão, mas foi um ensaio, assim, uma experiência positiva, assim, de museologia mesmo. Essa questão do virtual e né, do presencial e o híbrido, esse é um debate que permeia o campo da cultura de uma maneira geral, né? Que é, por um lado, incorporar essas ferramentas e amplificar o alcance das ações, e então elas ajudam muito, né, a difundir esses acervos, a comunicar que essas ações estão acontecendo, mas realmente não se encerra nisso, né, a ação do museu. Repensar as possibilidades de presença, de estar junto, de conectar. Então, o virtual ele vem, eu acredito, para complementar essas experiências. Vai ser muito útil, vai ser muito interessante poder ter eh, essas formas híbridas, né, do presencial com o virtual, e isso vai ser uma forma de intensificar essas relações, de conectar cada vez mais. Mas também acredito muito que não venha substituir, não acredito nem que seja uma questão tentar substituir, acho que é realmente usar como mais um instrumento. Agora que, de alguma forma, essas ferramentas foram mais popularizadas, né, chamaram mais atenção, né, e entraram num uso mais coletivo, usar isso como mais um instrumento de criar mais conexões. Bom, para a gente finalizar, já está dando uma hora, eu queria pedir para vocês deixarem uma análise, uma mensagem sobre a participação do museu na sociedade, né? A professora Simone chegou a tocar nesse assunto, né? E a visão de vocês, de que forma que a sociedade pode ser melhor, de que forma que a sociedade pode escolher melhores governantes, conhecer melhor a sua história, se relacionar melhor com seus antepassados, identificar políticas públicas, por que não, nos museus, de que forma que a atuação dos museus ela é fundamental para a vida em sociedade. Nossa, é uma resposta tão complexa, Moza, e atualmente, nesse momento que a gente vive, eu não sei se eu sou capaz de uma resposta, mas, de todos modos, né, eu acho que a gente tem que lembrar assim, que é fundamental a história, né? Assim, a gente conhecer
né? O nosso passado, eu vou falar um pouco aqui de Campos, né? Assim, a gente não conhece nada, por exemplo, das populações indígenas que viviam aqui em Campos, né? É uma história em que as escolas não trazem esse tema, né? E como é que a gente vai entender uma complexidade que é as relações que se estabelecem a partir de então, né? Se a gente não sabe, não tem conhecimento sobre essas populações que viviam aqui antes, né? E hoje essa história de escola sem partido, né? Que tira matérias como história e geografia, né? Tempo e espaço, são duas dimensões fundamentais para qualquer ser humano, né? Para qualquer sociedade. Você precisa se situar em um lugar e num espaço. E quando você não tem, não consegue fazer isso, eu acho que você não se realiza completamente como ser humano. Eu acho que é por aí mesmo, assim, pode parecer exagerado, mas você não se completa como ser humano se você não conhece o seu passado, se você não é capaz de reconhecer, identificar, né, o teu lugar, o teu espaço, enfim. Acho que são elementos extremamente importantes, assim como a arte também, que saiu dos currículos, né, das escolas. Enfim, são aspectos claro, que vão afetar principalmente aqueles que estão no sistema público de educação, né? Sem falar de que, do ano passado para cá, esses alunos também são os que estão sendo mais afetados com a pandemia, né? Porque as escolas privadas conseguiram, de alguma forma, se organizar internamente, enfim, né? E dar continuidade às ações. Então, agora, também acho que é preciso uma ação, vamos dizer, de parte do museu, né? Uma ação educativa mais forte, mais potente, para levar as pessoas para dentro do museu, uma relação mais estreita com as escolas também, né? Que a relação não seja uma relação pontual. Eu levei meus alunos no museu, pronto, acabou ali, né? Já aprenderam a história da cidade, como se isso fosse o suficiente para que as pessoas se apropriassem de algo que pertence a elas, né? Mas que elas não conseguem se identificar por conta do mundo que a gente vive, né? Que conduz a um outro caminho. Então, acho que essa seria uma missão importante. Eu estou pensando muito em Campos, né? Assim, ao falar isso, pensando muito localmente. Ou talvez São João da Barra não tem museu ainda, né? Tem a casa, verdade, tem a casa de Câmara e Cadeia, é onde a verdade. gente montou uma exposição, inclusive. Isso, é verdade, tem a Casa de Câmara e Cadeia. Então, assim, mas é preciso ter mais vontade política para que esses espaços aconteçam, né? É preciso ter mais vontade política das escolas públicas e dos espaços que a gente tem de museu na construção desse diálogo. E Campos, por exemplo, tem, além do museu, Campos tem um arquivo público, né? E esse arquivo público ele tem uma área também museológica, vamos dizer assim, ele tem um espaço de memória, né? Vamos dizer, expositiva, né? Que trata da história do espaço, um pouco da história de Campos. Então, assim, é preciso ter políticas realmente potentes que façam com que essas instituições cumpram efetivamente seu papel, né? Eu acho que é um pouco isso. Vou deixar as meninas também falar. Vou pegar o gancho aqui, né? Porque aqui São João da Barra é uma cidade histórica, né? Muito antiga e existe ainda hoje a antiga Casa de Câmara e Cadeia, que foi um espaço que se manteve preservado e que hoje em dia funciona como uma espécie de museu. Mas é interessante falar disso, porque, como a Simone estava falando, não é só você ter um espaço ali para as coisas, é preciso você ter uma formação de público que entenda que o museu não tem uma definição encerrada, né? Ele pode ter diferentes usos e ganhar diferentes dinâmicas conforme o uso que a comunidade faz. Inclusive as próprias pessoas que
trabalham nos museus muitas vezes não têm uma reflexão sobre o que significa aquilo, sobre o que pode ser feito ali, entendem aquilo como mais um espaço público e não como um espaço dinâmico, que os acervos eles não estão ali jogados como história velha, mas que eles podem ser ativados, podem ser revisitados e ganhar novas dinâmicas de trabalhos com ações educativas com a comunidade. Existe uma série de iniciativas que poderiam acontecer nesse museu, por exemplo, que não acontecem, que ele fica lá muito fechado. A gente realizou lá algumas atividades, porque a gente acha isso importante também, e toda vez que a gente realiza, a gente fala sobre isso. Mas sim, é isso, existe esse espaço, porque é uma cidade histórica, mas existe muito pouca ativação desse espaço, né? E quando eu penso assim, né, tentando responder a sua pergunta, que assim, realmente é muito difícil, né? O que cabe ao museu, qual a função do museu na sociedade, eu acho que é um espaço de debate, de construção de identidade, de referenciamento da própria comunidade no território. Eu acho que é um espaço de educação, um espaço de formação crítica. Agora, ele pode ser isso tudo, não que ele seja, né? E acho que nesse sentido é importante a gente refletir, a gente tentar produzir também ações educativas nesse sentido com as próprias pessoas que trabalham nos museus, que às vezes não têm essa dimensão do quanto ele é aberto e do quanto aquilo pode ser vivo e potente para engajar cidadãos em relação à própria história, porque a gente não pode esquecer, né? A gente fica falando da nossa história dos museus, o quanto, na verdade, tudo que sobrou para a gente da nossa história é muito de resistência, porque a nossa história ela criou, é uma história europeia, né? É uma história que foi escrita talvez da perspectiva dos europeus que chegaram aqui e destruíram o que era aqui antes, né? Então tem resquícios, tem restos, tem rastros, e hoje em dia a nossa história também está sendo colocada em xeque de novo, né? Quando a gente banaliza o que foi a ditadura, né? Quando a gente banaliza o que foi a escravidão, quando a gente silencia o que aconteceu aqui, né? A formação desse país, quando isso não é pauta, né? E a gente está tentando tirar esse debate das escolas, que é onde se forma. Então, assim, o museu, na verdade, a gente está muito sensível com esse tema, né? Então a gente está falando muito realmente sobre isso. E eu ia falar outra coisa aqui, que é assim, você veja bem, o Museu de Campos ele está na Praça São Salvador, e a gente tem ali um dos maiores patrimônio arquitetônico eclético do Brasil, está aqui em Campos, né? Assim, acho que está entre as cidades que detêm esse patrimônio. O Museu de Campos poderia ser o centro da cidade de Campos, né? Ele podia ter um outro contexto que não precisa ficar fechado naquela casa, especialmente, que foi a casa do Visconde, mais a biblioteca da prefeitura. Não precisa ser aquele espaço, ele podia ser um museu que ele, se ele tivesse tentáculos, vamos dizer, por todo aquele centro da cidade, né? Pensar o museu numa casa especialmente fechada, né? Como é que ela pode ser muito mais amplo? O espaço da cidade pode ser o museu, né? Não, só para encerrar assim, a minha fala, eu acho que existe um imaginário de que o museu é aquele lugar de coisa velha e que é um saco, né? Até a gente passou por um texto que alguém falou, o museu é um pouco menos chato do que ir ao dentista, né? E o museu é um negócio que você vai ali, que a tua mãe te levou um dia, mas aquilo não se tem a percepção do museu na dimensão viva e que pode ser muito atuante para a formação pedagógica, política das próximas gerações e de toda a comunidade, né? Aquilo pode ser um dispositivo muito importante. Agora, realmente, não sei se as pessoas estão conectadas com essa perspectiva de museu, né? Às vezes parece que as pessoas têm uma ideia muito velha ainda de museu com coisa velha, com lugar morto, de passado, e não de futuro, né? E o museu pode ser visto como lugar de futuro também. E eu acho interessante assim que tem toda essa questão do museu com esse lugar, né, de guardar coisa velha, e de ser um lugar de depósito, e ao mesmo tempo tem todo um desejo de memória, um desejo pelo passado e uma mobilização em torno de onde eu vim, né? Que são coisas coletivas, né? E isso coexiste, né? Então na função a função social do museu, né? Qual é o papel do museu na realidade que a gente vive?
é justamente conseguir se associar a esse desejo de memória que as pessoas têm, que as coletividades têm, esse desejo de pertencimento, e potencializar isso, e transformar seu próprio lugar. E o museu, o campo do museu, ele é muito rico em experiências que dão conta disso, né? Esse ano, mais ou menos na mesma época, eu assisti uma live que reunia o pessoal do Museu da Maré, no Rio de Janeiro, que é uma grande comunidade, uma grande favela, que tem um museu antigo, que é um marco, né, no campo dos museus também, um museu produzido dentro da favela, pelos moradores, com toda uma perspectiva, né, de contar a história da Maré. E nessa live tinha também o pessoal do Museu de Siloé, que é uma localidade em Cali, na Colômbia, que é o Museu Popular de Siloé. E próxima data que eu vi essa live, também estava no lançamento de um livro que era sobre a história de Custodópolis, um bairro aqui de Campos. E as três falas, né, em lugares completamente distintos, com perspectivas totalmente distintas, nas três falas surgiram o seguinte: como é interessante, como seria interessante registrar a narrativa dos nossos moradores. No caso, o Museu da Maré já vem fazendo isso, Siloé vem fazendo isso, e na live de lançamento desse livro, que eu vi, eu infelizmente não vou me lembrar o nome, mas depois eu posso mandar para vocês, o autor do livro falava como eu gostaria de fazer uma casa naquele bairro, que guardasse as suas memórias, que narrasse as memórias daqueles moradores. Ou seja, o desejo de memória plena ali, de potência, louco para acontecer, e as pessoas super ansiosas para ter esse espaço. Então, esse desejo, ele existe. Como a gente associa esse desejo, essa potência, essas iniciativas que já estão acontecendo, que se colocam como um lugar de reflexão, como um lugar para a sociedade se olhar olhando para esses museus, se criticar olhando para esses museus. E como que a gente associa, então, essa potência, esse desejo com esse lugar de se criticar e de se reinventar? Então, o museu, ele tem muito trabalho, né? As pessoas que estão no museu, seja o museu mais tradicional, né? O museu que tem um acervo mais tradicional, seja o museu que tem uma perspectiva mais inovadora, todos têm esse papel, que é de pegar esse desejo de memória, esse desejo de pertencimento e conseguir tornar isso permanente, conseguir fazer disso um pacto pela sociedade. É difícil colocar no museu esse lugar quando a gente olha para a sociedade e vê os nossos pactos mais básicos se desmantelando, né? De respeito à existência do outro, de respeito às maneiras diferentes de narrar como a vida surgiu, ou as outras religiões, a tolerância à religião. Esses são os pactos mais básicos, e a gente tem tido dificuldade de manter esses pactos, que dirá conseguir um pacto em torno do museu que torne ele um espaço de pertencimento. Então, é um momento muito desafiante. Mas quando eu vejo essas iniciativas de museus em que as pessoas ainda acreditam, as pessoas colocam lá, né, a sua potência e narram suas memórias e colocam suas histórias e querem fazer mais, e olham para suas realidades e dizem: aqui cabe o museu, aqui caberia a narrativa dos moradores desse bairro, aqui caberia uma casa, aí eu acho que o museu tem chance, e consequentemente a sociedade. Então, A exemplo são de desafios. Bacurau. Isso é como o Bacurau, né, da vida real, né? É um lugar de resistência. Então, há quem olhe para o museu e veja: aqui é um lugar de resistência, precisamos batalhar por ele. Né? E isso é um processo de construção social muito, muito intenso e que vale a pena apostar. Né? Mas é preciso que o museu acolha também todas essas memórias, né? E não só a memória de uma elite, né? Enfim, que é um pouco o caso do que se a gente abrir tem à aqui, crítica, né? né? O museu Exatamente. precisa se abrir à crítica, precisa, olha, é bacana, mas falta alguém nessa história. Quem é que falta nessa história? E por que falta nessa história? Né? Exatamente. Isso aqui é importante, né? A gente saber que não pode refletir só um grupo social, porque senão as pessoas, você mostra
um museu em que você reflete uma sociedade, a elite da sociedade, quando você leva um aluno da escola de Guarulhos lá, ele não tem elemento nenhum para se identificar, né? Com o que ele vai se identificar lá dentro, né? Daquele espaço? É preciso também criar elementos em que as pessoas se identifiquem com o que elas estão vendo, porque senão é tudo muito distante dela, né? Uma mesa posta com louça né, inglesa, até para mim é distante, que eu não tenho louça inglesa, entendeu? Imagina, né, para um outro público. Então, assim, é preciso que o museu precisa ter esse diálogo com a comunidade, né? Não pode ser uma coisa estanque. Acho que essa é uma questão extremamente pouco o que importante. nos conecta, o que nos aproxima dessas experiências, né? Exatamente. Gente, Aí tenho só que seria um olhar bem agradecer crítico, vocês. né? Isso. Eu tenho só que agradecer vocês. Foi muito fácil conduzir a mesa, porque vocês já se complementam, então vocês já se chamam, vocês já se interagem, então foi muito tranquilo. Acho que foi a mesa mais fácil que eu já fiz na minha vida. Então, assim, muito tranquilo. Então, por cima, acho que até os ganchos vocês aproveitam também, uma da outra. Então, assim, vocês conseguem bater bola de uma maneira muito fácil e rápido. Então, assim, eu só tenho que agradecer a presença de vocês. Acho que o tema não se esgota por aqui, porque é um tema que fala de desejo, de respeito, de vida. Então, são itens que se renovam a cada dia, a cada momento. Então, o museu é um espaço de vida, né? Que ele se renova, ele se recicla. Então, a discussão não acaba. Ficou apenas uma reflexão, um recorte de reflexão neste momento. Estamos gravando isso, né? Então, assim, daqui a pouco terão outros elementos para colocar nessa mistura, né? Então, assim, o Tom da Ciência agradece a presença da professora Simone Teixeira, da Aline Portilho, que é produtora cultural do IFE e também pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais. Também agradece a Júlia Naidin, que é curadora da Casa Duna, em Atafona, em São João da Barra, e também é pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais. Obrigado pela presença de vocês. Foi um grande presente ter vocês aqui e ter contribuído um pouco com a divulgação da ciência, que é o objetivo do Tom da Ciência, com a divulgação também da cultura, que faz parte dos objetivos do projeto Tom da Ciência, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Muito obrigado, gente, pela participação. Obrigado mesmo por ter dividido um pouco do conhecimento de vocês com a gente.